Olá a todos que assistiram essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva, falando da disciplina Web Design. Nós vamos falar sobre layouts. Layouts em HTML e HTML5, layouts em CSS e CSS3. Quando falamos em layout, nós temos uma propriedade que é importante para a criação de layout. É a propriedade display. A maioria dos elementos HTML, ela possuem a propriedade display com valor padrão inline ou block. Display inline, display block, quando queremos modificar esta propriedade via CSS. Elementos inline não irão quebrar o fluxo dos outros elementos. O elemento em bloco, ele sim vai quebrar o fluxo da apresentação dos outros elementos que estão em sequência. Serão exibidos abaixo do elemento ao qual nós estamos dizendo que ele precisa estar visível em bloco, ocupando toda a linha, digamos assim, de um lado ao outro, toda a borda, da página, ocupando desde a margem esquerda até a margem direita. O inline, ele vai ocupar só o espaço dentro do o espaço ao redor do texto onde ele está sendo aplicado, do elemento onde ele está sendo aplicado, e não quebrará o fluxo dos outros elementos que estão sendo apresentados. Vamos a um exemplo prático da utilização da propriedade display. Para exemplificar, eu tenho um arquivo chamado layout1.html. Ele possui um HTML básico, uma estrutura básica de um documento HTML. Tem o HTML, tag HTML, tem a tag head, tem a tag title. Aqui nós temos um título, e depois eu tenho aqui a definição do elemento aqui style, onde eu vou definir as minhas propriedades em CSS, trabalhar com as propriedades através do CSS, as folhas de estilo. E dentro do corpo da página, aqui em body, eu tenho uma div, veja, div e barra div, e eu estou aplicando uma classe em CSS chamada Appress, de apresentação. Utilizei Appress no sentido de abreviar, digamos assim, a palavra apresentação, mas utilizando uma palavra, simplesmente 5 caracteres da palavra. Como eu defino a classe, então eu coloco ponto e depois um nome para a classe, abro chaves e vou fechar as chaves no final após todas as propriedades que eu quiser definir. Aqui eu só estou trabalhando com 3 propriedades de um elemento e estou empacotando eles através dentro de um nome de uma classe chamada Appress. Depois eu posso aplicar, ela a um elemento, esta classe definida a um elemento. Eu estou aplicando ao elemento div. O div, por padrão, a apresentação dele é em bloco. Nós podemos definir que ele seja inline. Mas eu estou aqui utilizando o display block e nós vamos verificar no HTML sendo exibido no browser como se comporta. Vou salvar. Veja que eu coloquei um fundo verde na div e um tamanho de 400 px. Então ela não irá ocupar de uma margem a outra
mas o texto ou o elemento que vem logo em seguida terá que ser exibido abaixo deste elemento que está em bloco. Aqui eu tenho o browser com a página de exemplo aberta e nós temos o texto, novos textos, né, reticências, e veja, com 400 pixels para a div criada e o texto supernova, o que é uma supernova, vem logo abaixo, porque o elemento div está em bloco. Vou alterar o elemento div, vou colocar em line para sua exibição em display. De block, vou colocar para inline, vou salvar, vou atualizar a página. Verifique o elemento que está com a div sendo apresentada inline. A div ocupará somente o espaço do texto que ela tem dentro dela, ou do elemento que ela contém dentro dela, nesse caso é o texto. E logo em seguida nós temos aqui o texto supernova, o que é uma supernova. Veja que como eu não estou com a apresentação display block, ele não vai quebrar, né, o fluxo, ele vai exibir o próximo elemento já ao lado. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima videoaula.